noite, igreja. Graça e paz, amém? Amém? Bom, eu não ia abrir, não, na verdade eu estou abrindo, né? Mas se você quiser e puder abrir aí sua Bíblia, no livro de Salmos, Salmos de número 27, versículo 8. É um versículo muito lindo e interessante, que o salmista declara. Em 3 versões diferentes, fala de forma muito profunda com a gente. Tem uma versão que diz assim: quando tu me disseste, venha me adorar, o meu coração respondeu a ti, eu irei te adorar, Senhor meu Deus. Na linguagem de hoje, ele disse assim: tu disseste, venha me adorar, e eu respondo, eu irei te adorar, Senhor. Agora na linguagem, na versão da Bíblia Viva, diz assim: o meu coração ouviu a tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E o meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Feche teus olhos. Que nós possamos entender que o Senhor, o tempo todo, todos os dias, Ele nos convida a entrar na presença dEle. O tempo todo Ele me convida e te convida a buscar o rosto, a face dEle. O tempo todo, todos os dias, Ele nos convida a adorar a Ele. E se o nosso coração estiver aberto, sensível a ouvir essa voz que nos chama, que nos convida, que nos atrai, que nós possamos estar prontos para dizer, sim, Senhor, eu irei. Não rejeite o chamado do Senhor quando Ele nos convida para buscar, quando Ele nos convida a orar, quando Ele nos convida a entrar na presença dEle. É porque Ele quer se revelar a mim, é porque Ele quer se revelar a você. Então que nós nunca venhamos dizer não, mas que nós possamos dizer sempre, sim, Senhor, eu irei, eu quero, eu desejo te adorar, eu desejo a tua presença. E que nessa noite que nós possamos entender que é Ele me convidando e te convidando a entrar na presença dEle, a adorar e a buscar a face dEle, conhecer a Ele como Ele realmente é. Senhor, eis-nos aqui, Pai, somos tudo hoje, Jesus. Não importa, Senhor, como foi o dia de cada um que aqui está. Tu sabes, Senhor, a dificuldade que cada um teve que enfrentar até chegar aqui. Mas o Senhor é aquele que nos trouxe até a tua casa. O Senhor é aquele que nos trouxe até a tua presença. E que nós venhamos entender, Pai, que tudo que tu quer é se revelar a nós, é se manifestar a nós, ó Pai, em nós. Tu quer, Senhor, que nós venhamos entender e aceitar. Aceitar, Senhor, o teu chamado sobre nós. Que o nosso coração esteja aberto, Jesus, nessa noite, para te ouvir, para te sentir, para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Mas que também o nosso coração esteja aberto o suficiente para render a Ti o nosso melhor, render a Ti toda a honra, render a Ti toda a glória. É muito mais, Senhor, do que esperar uma resposta Tua. É muito mais do que esperar que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha conceder os desejos do nosso coração, mas que em primeiro lugar o nosso coração esteja lançado na Tua presença de verdade. Que antes, Senhor, de receber, nós venhamos entregar e doar tudo que temos, tudo que somos. A nossa adoração é o melhor que temos. O nosso coração sincero é o melhor que podemos oferecer a Ti nessa noite. Então recebe, Senhor, o coração da Tua igreja. Recebe cada louvor, cada adoração, cada clamor, cada oração feita neste lugar, Jesus. E que o Teu nome seja glorificado, Pai. Em nosso Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus.
nosso coração entende, Senhor, que distante de Ti nós não conseguimos. Não dá, Jesus, não dá sem Ti, não dá longe de Ti, não dá. Distante, Senhor, de ouvir a Tua voz. Distante, Senhor, de sentir o Teu abraço. Distante, Senhor, de sentir o Teu toque, não dá, Jesus. Venhamos, ó Pai, entender e declarar a Ti, Senhor, que nós não só não podemos viver, mas nós não queremos viver longe de Ti. Não podemos e não queremos, Senhor, não podemos e não queremos viver distante de Ti, distante da Tua presença, porque longe de Ti, Senhor, só resta um vazio, aonde nós buscamos resposta em tantos lugares e não encontramos, aonde buscamos conforto e consolo em outros lugares e não encontramos, Senhor, porque a nossa alma sabe, nosso espírito sabe, que tudo que o nosso coração anseia é estar em Ti, em nenhum outro lugar, em nenhuma outra coisa, em nenhuma outra pessoa, mesmo a pessoa mais próxima a nós, e mesmo a pessoa que nós mais amamos, pode tomar o Teu lugar, Jesus. Não pode. Porque Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso melhor amigo, Jesus. Não há outro que nos ama como Tu. Não há outro, Senhor, que nos entende como Tu. Não há outro que nos conhece, Jesus, como Tu, Pai. E é por isso que é aqui. É aqui que o nosso coração precisa estar. É aqui que nossa alma anseia estar, Jesus. Então nos envolve, nos abraça, nos envolve, Jesus, com Tua presença nessa noite. Nos envolve com Teus braços de amor, Senhor. Alcança-nos, Senhor. Precisamos tanto de Ti. Dependemos da Tua É tão bom estar aqui. É tão bom que mesmo em meio ao silêncio, nós podemos ouvir a voz dele. Quando nós estamos tão íntimos de Deus, sabe que é lindo? Quando nós estamos tão perto, mas tão perto dele, tão próximos ao coração dele, a gente sabe que ele não precisa nos dar nenhuma resposta de nada. A gente sabe que ele não precisa nos dar explicação daquilo que nós não entendemos, porque nós entendemos o que o coração dele fala diretamente ao nosso. Nós entendemos a vontade dele e nós aprendemos a confiar nele. Ainda que ele não nos responda, ainda que ele não queira se revelar de forma que a gente espera, nosso coração continua em paz, nosso coração continua descansando nele. Acalma, Senhor. Acalma, Senhor, o interior. Se existem corações aqui, Senhor, inquietos, agitados, preocupados, ansiosos, Senhor, acalma, Jesus, cada coração, cada mente nessa noite.
Som. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Queria estar chamando as crianças. Estenda suas mãos, vamos estar orando pela vida delas. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por cada criança que está aqui, por cada vida, Senhor Jesus, que se dispõe a estar na tua casa, Pai, aprendendo mais o Senhor, te adorando, Senhor Deus, em espírito e em verdade. Que esse ânimo que cada criança tem nunca vá embora. Que eles possam, Senhor Jesus, sempre te adorar em espírito e em verdade. E te amar, Senhor Pai, acima de todas as coisas. Pai, eu te peço que o Senhor esteja protegendo a cada um, a família de cada um, e que agora, Senhor Pai, eles possam estar com o coração aberto para receber a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem preparado para eles hoje, Pai. Abençoa a professora, Pai, que cada palavra que sair da boca dela, que seja inspirado por Ti. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Como vocês estão, irmãos? Glória a Deus. Quero dar as boas-vindas a você que está nos assistindo. Fique à vontade para compartilhar essa live. A palavra de hoje, ela é, na verdade, algo que Deus tem ministrado no meu coração já faz algumas semanas, né? E eu queria estar compartilhando com vocês. A verdade é que quando a gente está na casa do Senhor, a gente se sente tão bem. É um lugar onde nós sentimos a presença dEle, onde nós buscamos Ele, onde a gente se reúne, nós vemos os nossos irmãos se adorando ao Senhor, todos aqui em um único propósito. É para isso que nós estamos aqui, para adorar o Senhor em espírito e em verdade. E como que é bom quando nós olhamos para o lado e vemos o nosso irmão adorando ao Senhor conosco. Como é bom a gente vir na casa do Senhor e servir com os nossos dons. Cada um aqui tem um dom. Cada um aqui exerce a sua função. Mesmo que pareça pouco aos seus olhos, é algo tão importante para o Senhor. Desde abrir a porta da igreja, limpar o chão, fazer um café maravilhoso no final do culto, que a Mara sempre faz, que, nossa, é uma comunhão. O final do culto com o cafezinho dela faz toda a diferença. Ou até mesmo quando os irmãos se dispõem a pegar as coisas do bazar e colocam lá na frente. Tudo isso é importante para Deus. Como é importante servir na obra do Senhor, principalmente quando a gente vê que beneficia o próximo. Quando a gente vê que está fazendo bem para o nosso próximo. A gente tem aquela sensação de, uau, dever cumprido. Aquilo que eu fiz com as minhas próprias mãos ajudou o meu próximo. E a gente se sente assim, maravilhado. Servir é maravilhoso. Mas nós precisamos entender que servir com a intenção errada no coração é um perigo. Nós precisamos servir ao Senhor para glorificar Ele. Essa tem que ser a intenção do nosso coração, sempre. Glorificar o Senhor. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a intenção do nosso coração ao servir na igreja e sobre a nossa verdadeira identidade. Amém? Se coloquem de pé, vamos ler lá em Lucas, capítulo 10. A gente vai ler do 38 ao 42. É uma passagem bem conhecida. A pregação de hoje ela é bem rápida. Mas eu tenho certeza que vai falar muito com os irmãos. Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. Diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha
com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém? Pode se sentar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento. Queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar na tua casa, Pai, te adorando em espírito e em verdade, Deus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha estar ministrando no coração de cada um, da forma, Pai, que cada um precisa. Repreendo desde já o devorador, tudo aquilo que o inimigo tenha preparado para roubar a tua palavra, está repreendido agora em nome de Jesus. Que os meus irmãos, que eu possamos entender a tua palavra, Pai, assim como o Senhor quer, como deseja, como é da tua vontade, Pai. É que eu oro e já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, aqui a palavra do Senhor fala que Jesus estava indo a um povoado. Na minha versão não diz o lugar que era, mas fala que era na casa de Marta e Maria. Elas moravam em Betânia. Então, ele estava indo para Betânia. E Marta e Maria, elas eram irmãs de Lázaro. Lázaro foi aquele que Jesus ressuscitou. Ele estava ficou morto por 4 dias e foi ressuscitado por Jesus. Eles eram assim com Jesus, eram amigos dele. E então Jesus foi lá e Marta o recebeu em sua casa. E lá, como de costume, Jesus ia na casa das pessoas e fazia o quê? Pregava as boas novas. Agora, para e pensa, imagina, Jesus de carne e osso na sua casa, indo pregar a palavra, ensinando para você, talvez para sua família, para os seus vizinhos, a palavra dele. Como que você ficaria? Eu ficaria maravilhada. Jesus está na casa de cada um. Mas, naquela época, ele estava de carne e osso. Ele estava com os pés. Todos podiam ver ele. Então, imagina como que era prazeroso receber Jesus. E Maria aproveitou. Maria viu que ele estava ali ensinando, o que ela fez? Ela sentou aos pés de Jesus e começou a ouvir ele a pregar, a ensinar as boas novas. Ela aproveitou a oportunidade que ela tinha. Só que Marta fez diferente. A gente vê aqui na Bíblia que ela tinha muitas tarefas, muitas coisas ela precisava fazer. Ela estava preocupada com talvez uma louça que precisava lavar, um chão que precisava limpar, ou até mesmo uma comida para poder oferecer para Jesus, para os discípulos. Ela estava muito preocupada. E quando a gente vê essa passagem, né, a gente pensa, nossa, Marta perdeu a oportunidade de ouvir Jesus. A gente começa a julgar. A gente pensa, é tão fácil que ela tem que fazer. Ela deveria parar de fazer o que ela estava fazendo e ouvir Jesus. Esse é o nosso pensamento. E é verdade, né? A gente julga, mas quantas vezes a gente já não foi como Marta? Quantas vezes a gente deixou a nossa rotina, nossas obrigações tomarem conta de tudo e a gente não conseguiu ter 5 minutos com Deus, lá no quarto, no secreto. A gente não conseguiu 5 minutos orar, ler a Bíblia. Quantos de nós? Sabe? E aqui a gente vê que Jesus, ele não fala que é errado as obrigações que ela tem que fazer. Não era errado o que ela tinha que fazer. Na verdade, o que ela fazia era para glorificar o nome de Deus também. Ela estava com muitas tarefas ali, ok, a cabeça dela estava cheia de coisa. Mas aquelas coisas eram sim necessárias, eram sim para ser feitas. Só que Jesus queria falar para Marta, Marta, esse não é o tempo certo. Deixa para depois. Agora, você tem a oportunidade de me ouvir. Imagina se ela pudesse ver nós aqui agora. A gente não pode ver Jesus fisicamente. E ela teve a oportunidade. Se ela visse nós, que não temos a oportunidade de ver Jesus fisicamente, com certeza ela ia aproveitar, né? E era isso que Jesus queria falar para ela. Marta, deixa essas coisas de lado. Eu estou aqui.
Não perca essa oportunidade. Eu estou aqui para ensinar, tirar as suas dúvidas. Aquilo que você não sabe, eu quero te ensinar. Tem segredos que eu quero te contar, por favor. Deixa as suas preocupações, as suas obrigações de lado. As suas obrigações são importantes. O seu trabalho é importante. Cuidar de casa é importante. Cuidar da sua família é importante. Tudo isso glorifica ao Senhor. Tudo isso glorifica a Deus. E eu não estou romantizando. Na verdade, eu quero te dizer que você, dona de casa, você, marido que está trabalhando, cara, não veja isso como um peso. Porque se você dá o seu melhor, se você entregar o seu melhor na sua família, na sua casa, no seu serviço, você verá os frutos, você verá Deus sendo glorificado. E isso não será peso. Não será peso. Não olhe para as suas obrigações como um peso. Deus fala hoje que as suas obrigações, aquilo que você tem que fazer, elas são necessárias. Elas são necessárias. Mas há tempo para todas as coisas. Tem que ter um equilíbrio. Para tudo nessa vida tem que ter um equilíbrio. Porque senão a gente se machuca. A gente se cansa. E servir na obra de Deus é necessário. Mas agora voltado à igreja. Voltado a servir aqui na casa do Senhor. Servir aqui é necessário. É importante. Mas qual é o seu primeiro pensamento quando você pisa aqui para dentro, aqui no templo? Ou quando você acorda na sua casa numa quinta ou no domingo e você pensa, hoje tem culto. Qual que é o seu primeiro pensamento? O seu primeiro pensamento é adorar o Senhor em espírito e em verdade, com os seus irmãos? Ou o seu primeiro pensamento é, eu preciso fazer isso, isso e isso? Porque, é claro, a gente tem que fazer várias coisas aqui na igreja, né? A gente contribui para isso. É verdade. Mas qual que tem sido a prioridade na sua cabeça? Você está pisando aqui na igreja com a mentalidade de que aqui é um lugar para adorar o Senhor ou que aqui é um simples serviço? Entende a diferença? Servir é necessário. Servir é importante, mas a gente não pode inverter a ordem das coisas. A palavra do Senhor, no mesmo capítulo, no comecinho, fala que a obra precisa de trabalhadores. Precisa. É necessário a igreja ter pessoas que estejam sempre dispostas a ajudar. É super necessário isso. Mas a gente precisa saber colocar na ordem certa. Quem segue a Jesus, quem quer glorificar o nome dele, serve. Nós somos servos. Mas, primeiramente, nós somos filhos. Nós somos amigos de Deus. Não troque essa ordem. De maneira nenhuma. Não troque essa ordem porque vai ferir a sua identidade, vai ferir quem você é. Você vai começar a duvidar de quem você é. E eu falo isso por quê? Por experiência própria. Na verdade, eu ainda estou aprendendo. Essa palavra também é para mim. Eu estou aprendendo ainda isso. Mas de tanto fazer, eu esqueci quem que eu era. Isso é muito grave. É muito grave você esquecer quem você é em Deus. Tinha tanta coisa, tanta preocupação na cabeça, eu precisava fazer tantas coisas, que chegou no momento que eu pensei, Deus me ama por aquilo que eu faço. Eu comecei a medir o amor do Senhor por aquilo que eu fazia. E quando eu tinha algum problema na saúde, ou quando eu estava cansada, ou quando eu não podia vir na igreja, eu me sentia um lixo. Eu me sentia horrível, achando que Deus não me amava mais. Por quê? Porque eu não estava conseguindo fazer com excelência. Eu estava medindo o amor de Deus por aquilo que eu conseguia fazer. Isso é um perigo. Isso fere a nossa identidade. Isso fere quem a gente é. Deus nos ama pelo que nós somos, não pelo que nós fazemos. E como eu disse, servir é importante. Quem está com o Senhor serve, é servo. Tem prazer em trabalhar na obra do Senhor.
mas primeiramente tem que se relacionar com Deus. Tem que ser filho, tem que deixar Ele ser pai. O seu esforço não compra Deus. Sirva com a intenção de glorificar o nome dEle apenas. Sirva com a intenção de talvez trazer mais pessoas para conhecer o Senhor através dos seus dons. É claro, para glorificar a Deus. Os nossos dons são para glorificar a Deus. Não sirva para ter reconhecimento humano. Não sirva para agradar pastor, líder. Não faça isso, pior burrada. Não sirva para ser reconhecido. Não é porque você tem um cargo que você só vai fazer aquilo que o seu cargo diz. Não. Se é necessário fazer outras coisas e você pode fazer, Deus está falando, faz, então faça. Quando você não faz, você dá voz ao orgulho, você dá voz à soberba. Quantas pessoas que talvez são feitas para o altar, já não querem mais estar na recepção, pelo orgulho, pela soberba. Quantas pessoas? A gente não pode ser assim. A gente não pode ser assim. Nós não podemos servir com a intenção de ser reconhecido. Eu sou homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Não. Nós temos que servir para glorificar a Deus. Temos que servir para o nome dEle ser glorificado, para vidas conhecer a Ele. É por isso que nós estamos aqui. E, já falei sobre servir. Vocês já entenderam que a gente precisa ser ao invés de fazer. Precisa ser primeiro para depois fazer. Mas o que eu sou? E aí eu vou pedir para os irmãos abrir em João capítulo 1, versículo 12. A Bíblia tem outros versículos que mostram o que nós somos. Mas esse deixa bem claro o que nós somos. João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A nossa identidade, você é filho amado de Deus. Pronto. Você aceitou a Cristo? Você renunciou toda a sua vida e você está servindo a Ele. Você diz não para o pecado e você serve ao Senhor. Você segue ao Senhor com todo o seu ser, com toda a sua alma. A sua identidade é de filho de Deus. Nada mais. Você é filho amado de Deus. Ele me disse isso quando eu tinha acabado de me converter. A primeira coisa que ele me falou foi: você é filho amado de Deus. Você é filho amado de Deus. Talvez pareça meio clichê. Talvez você já tenha ouvido isso várias e várias vezes, que parece ser normal. Mas tem uma importância muito grande você entender que você é filho de Deus. Por quê? Porque constantemente o inimigo vem com pensamentos e vem atacando você, falando que você é sozinho, que você não é amado, que talvez Deus não existe. Você está orando por quê? Ele não existe. Talvez venha isso na sua mente. Na minha vem. O inimigo ataca diariamente as nossas mentes. Diariamente. Ele vem com frases que ele sabe que vai machucar. Ele vem com esses ataques porque ele quer que você seja enganado. Ele quer que você ache que Deus não te ama. E se a gente se convencer disso, o que será da nossa vida? Se a gente se convencer de que Deus não nos ama, o que será de nós? Como que iremos viver? Como iremos respirar? Não tem como. Como é grandioso saber que Deus nos ama. Como é grandioso saber que, independente do meu sucesso ou do meu fracasso, Ele me ama. O amor dele não muda. O amor dele não oscila. Sabe? E como que você combate essas mentiras que ele lança na sua mente? Você combate com a palavra de Deus. Por quê? Porque é uma mentira que ele está ali, sempre vindo na sua mente.
Mentira se combate com o quê? Com a verdade. E a palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A Bíblia é a verdade. Nós temos uma prova disso. Jesus no deserto, quando ele estava em jejum, 40 dias sem comer. Cara, deve estar numa fome. O inimigo vem e tenta ele. Com várias coisas. Talvez para fazer ele desviar do propósito dele. Fazendo ele esquecer da identidade dele, do que ele foi chamado para fazer. E como que ele fez? Como Jesus fez? Ele veio com a palavra de Deus. Ele rebateu toda a mentira do inimigo com a palavra de Deus. Jesus nos mostra que se nós estamos sendo tentados, não é para a gente tentar fazer na nossa própria força, porque a gente não consegue. Não faça na sua própria força, não dependa de você mesmo. Vai na palavra do Senhor e combate. Combate as mentiras que o inimigo tem colocado na sua mente, falando que você não é amado, falando que você não é filho de Deus, falando que você não é especial, falando que você não é o povo escolhido de Deus. Porque é isso que diz lá em 1 Pedro 2,9. Quando esses pensamentos vêm, a gente precisa vir com esse versículo, que fala que nós somos geração eleita do Senhor, sacerdócio real, nós somos povo escolhido do Senhor. Nada, ninguém pode mudar isso. Ninguém pode mudar isso, que você é povo escolhido do Senhor. Você é dele, você é filho amado dele. Você é filho amado dele. E entendendo isso através da palavra, você consegue firmar a sua identidade. Vocês estão cansados de saber, mas é verdade. É só com a leitura diária da palavra, se alimentando em casa. Que não é no culto que você vai firmar a sua identidade. Não é só no culto que você vai vencer a semana toda o inimigo. Não é só no culto. Não é só buscando a Deus no culto. É buscando a Deus em casa. É se alimentando da palavra em casa. É orando em casa. É se relacionando com Deus em casa. Que você firma a identidade. Que nos leva a um outro ponto. Nós somos filhos dele se nós deixarmos ele ser o nosso pai. Olha o que diz uma pesquisa a respeito de um pai. Um pai tem a função de amar e educar uma criança, dando resposta às suas necessidades mais básicas, para que ocorra o seu saudável desenvolvimento quanto ao aspecto físico, emocional, psicológico e espiritual. Essa é a descrição de um pai presente. Um pai que está ali todos os dias investindo na vida do seu filho. Através do investimento dele, a criança consegue crescer, ela desenvolve o aspecto físico, emocional, psicológico e espiritual. Olha a importância de um pai presente. E o nosso Deus é um pai presente. O nosso Deus quer estar do nosso lado dia e noite. A gente tem a prova disso como? Quando Jesus morreu na cruz por nós. Quando Deus enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar. O que aconteceu quando Jesus morreu naquela cruz? O véu foi rasgado. E hoje nós temos livre acesso com o Pai. Hoje nós podemos nos relacionar com o Senhor, sem terceirizar o nosso relacionamento com Ele. Hoje nós podemos falar com o Senhor todos os dias. Nós somos livres para isso. Nós somos livres. Por quê? Porque Deus queria a gente perto dEle. Mas Ele também escolhe. Ele também deixa a gente escolher se quer Ele perto ou não. E a gente escolhe que quer Ele perto como? Buscando Ele. Buscando Ele intensamente. E, irmãos, eu não sei como que está a sua vida espiritual. Eu não sei como que é você em casa. Eu não sei se você tem conseguido orar e ler a Bíblia, se alimentar mesmo da palavra, de forma que você consiga colocar em prática na sua vida.
Eu não sei como está a tua vida espiritual. Só que, se tem algum obstáculo te impedindo de ir até o Senhor verdadeiramente, repreende. Repreende da sua vida. Não deixa a sua vida com Deus estacionada. Daqui a pouco Ele vem e aí, o que acontece? Você vai continuar do mesmo jeito que está? Eu sei que é difícil quando a gente está desanimado. A gente acorda um dia, parece que não consegue ir até Deus, não consegue abrir uma Bíblia, não consegue orar. Direto acontece isso comigo. Por quê? Porque eu sou humana, eu sou falha. Eu aprendi que a gente nunca deve falar nunca. E aprendi com o quê? Com Pedro. Por quê? Porque ele falou que não ia negar Jesus. Não vou negar Jesus, não vou te negar, não vou. Na primeira oportunidade ele negou Jesus. Negou Jesus feio. Ele falou que não ia fazer algo, mas fez. Por quê? Porque ele não conhecia o coração dele. Só Deus conhece o coração dele. Por isso, eu nunca vou falar que não vou fazer algo. Porque eu sou humano, eu sou falha e só Deus conhece meu coração. Só Deus conhece seu coração. Então, eu estou falando sobre busca, sobre se relacionar com Deus e sobre repreender, mas é para mim também. Porque eu também tenho os meus momentos de dificuldade. Também tenho os meus dias onde eu não quero orar, eu não quero ler a Bíblia. E aí passa um dia, passa 2 dias, você vai ver que você vai começando a ficar fraco, e aí você não consegue ir até Ele. Isso acontece com todo mundo. Com todo mundo. Por quê? Porque ninguém é perfeito. A gente está caminhando para a perfeição, mas ninguém aqui é perfeito. Só que o que eu quero pedir é que, se a sua vida espiritual olha para si mesmo e vê, você tem conseguido falar com Deus, você tem conseguido ter aquela oração de qualidade, e não importa o tempo, eu estou falando de oração de qualidade, é diferente de tempo. Você tem orado com qualidade? Você tem lido a palavra do Senhor? Porque senão, essa é a oportunidade para você mudar. Ah, não, mas já faz tanto tempo. Deus não vai me receber como antes. Ele recebe sim. Ele recebe até melhor. A gente não vê o filho pródigo que saiu da casa do pai, onde ele tinha tudo, foi para o mundão, perdeu tudo, teve desejo de comer comida de porco, sendo que na casa do pai dele tinha muitas e muitas comidas, ele podia ser satisfeito. E ele falou, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu acho que não vai ser como antes. Qual que foi a cabeça dele? Qual foi o pensamento dele? Eu vou servir ele. Foi só isso. Mas o pai o quê? O pai falou para ele, olha, você é meu filho amado. Eu não quero que você seja apenas o meu servo. Você pode me ajudar. Eu quero a sua ajuda. Mas você primeiramente é o meu filho. E deu uma festa. E recebeu ele melhor do que nunca. Então, se você está muito tempo sem ler a Bíblia, sem orar, se você está muito tempo sem falar com o Senhor, saiba que quando você voltar, e que seja hoje, saiba que quando você voltar, Deus vai estar de braços abertos, sem nenhum julgamento. Talvez Ele possa repreender, talvez Ele possa falar, não faz mais isso. Você viu que dói. Você viu que machuca. Você viu a ferida que te fez. Mas Ele nunca, nunca vai te rejeitar. Por quê? Porque você é filho amado dEle. Uma coisa também que eu ouvi esses dias. Na verdade, essa palavra tem ecoado no meu coração, acho que 1 mês. E eu ouvi esses dias que, quando a gente tem esse relacionamento com Deus, também há uma preparação. Por quê? Eu não vou pregar teologia da prosperidade, não, tá? Mas a verdade é que Deus quer que nós sejamos prósperos. Ele quer que nós sejamos felizes.
Qual pai não quer o bem do filho? Tá, mas ele tem bênçãos para entregar para cada pessoa. Talvez você peça por cura, talvez você peça por libertação, salvação na sua família, ou sei lá, uma outra coisa. Seja o que for, você tem pedido para Deus e Ele quer te dar. Ele deseja te dar. Só que Ele não te deu ainda. Por que Ele não te deu? Porque você não está preparado. Porque talvez a sua comunicação com Ele não esteja das melhores. Quanto mais a gente se relaciona com Ele, mais a gente conhece dEle. E através do nosso relacionamento, através do nosso relacionamento no secreto, a gente vai amadurecendo, a gente vai subindo de nível. Isso é fato, isso é normal. E com o passar do tempo que a gente vai evoluindo, né, a gente vai crescendo, e Deus vai liberando as bênçãos dele. Por que Ele não libera antes? Que eu sempre falo, se Ele te dá uma bênção antes do tempo, antes de você estar preparado, você vai transformar essa bênção em maldição. Deus não vai fazer isso. Mas eu estou falando o que aconteceria se Ele entregasse algo nas suas mãos se você não tivesse preparado. Talvez Ele te entregou um chamado e talvez Ele falou, ó, você vai ser isso. Mas só daqui a um tempo. Se você ansiar ter esse chamado agora e tentar arrombar a porta, talvez você pegue essa bênção, mas você transforme ela em maldição. E Deus não quer isso. Esse é o cuidado dele. Por isso que Ele não entrega as coisas que Ele tem para nós no nosso tempo. Ele espera a gente se preparar. E a gente se prepara como? Fazendo o que Maria estava fazendo. Ouvindo Ele. Ele estava ensinando a palavra e ela estava ali disposta a ouvir. E sabe o que isso quer dizer? Que é algo que Deus tem falado muito comigo. É sobre sentar à mesa com Ele. É sobre estar ali dia e noite na mesa com o Pai. Ele tem um lugar preparado para você e é na mesa. É ali que vai ter cura, é ali que vai ter repreensão. Mas é ali que você vai saber os segredos mais ocultos do seu Pai. É ali que você vai conhecer mais dele. A mesa é o seu lugar e sempre vai ser. Sempre vai ser. Por quê? Porque ali é lugar onde você vai conhecer mais dele, você vai ser fortalecido. E sendo assim, sendo fortalecido, você vai conseguir servir ao Senhor de todo o coração, com a intenção que? De glorificar o nome dele. Então, hoje, não espere mais tempo. Ele está esperando a mesa. Ele está esperando você sentar na mesa junto com ele. Ele quer curar os traumas da sua vida. Talvez você tenha alguma enfermidade. Mas é na mesa que ele vai curar. Irmãos, eu tinha dificuldade para engravidar. Eu tinha dificuldade. Com os 13 anos, eu fui diagnosticada com a síndrome dos ovários policísticos. E o médico olhou para mim e falou: você vai ter que arrancar seus ovários, porque isso não vai sair de você. Eu só tinha 12, 13 anos. Eu saí de lá, olhei para minha mãe e falei: mãe, eu nunca vou ter filho. E ela ficou desesperada. Ela está me assistindo agora. Ela ficou meio desesperada. Eu só tinha 12, 13 anos e estava pensando nisso, em ter filho. E há um tempo atrás, há uns meses, há umas semanas atrás, como eu disse, o Senhor me deu essa palavra. E Ele falou: filha, vem na mesa comigo
E eu não sabia o que ele queria fazer. E hoje, irmãos, eu estou grávida. Por quê? Porque ele me curou. Coisa que eu achei que fosse demorar anos e anos. Eu achei que ia demorar. Eu falo para todo mundo que eu não conseguia me ver grávida. Eu tenho o meu sonho de ter uma família grande. Mas eu não conseguia. A minha ficha não caiu. Mas eu não conseguia me ver grávida. Eu não conseguia ver eu com um bebê dentro de mim. Não conseguia. Por quê? Porque eu ouvi um médico. Porque eu ouvi na minha adolescência que eu não podia ter. E eu acreditei naquilo. Mas Deus constantemente me falava, em sonhos, em visões, na palavra dele, que no tempo certo ia acontecer. Ele falou que no tempo certo, a promessa dele ia se cumprir. Ele falou que no tempo certo, a nossa promessa ia chegar. Só que ela só chegou quando Deus falou, agora é hora de você ir para a mesa. Porque é na mesa que eu quero curar você. É na mesa que eu quero te tratar. Pode não ser algo físico. Pode não ser algo físico. Pode ser um trauma do seu passado. Pode ser algo que você vem enfrentando já faz anos. E você não consegue entender o porquê. Você não consegue se curar disso. Você não consegue esquecer. Você não consegue superar esse trauma que está dentro de você, mas hoje Deus está te falando, filha, vai para a mesa, filho, vai para a mesa, porque é lá que eu vou te tratar, é lá que eu vou curar todos os seus traumas, é na mesa, é comigo que você vai sair sarado, sarada. Vai para a mesa. É importante você servir a obra do Senhor. É importante você estar aqui e ajudar. É importante você mexer nos equipamentos. É importante você abrir a porta. Óbvio. É importante você limpar o chão, limpar o banheiro. Fazer um cafezinho gostoso. É importante tudo isso. Só que o que Deus quer nos falar essa noite é que mais importante que isso é o relacionamento com Ele. Que nós possamos ter fome e sede pela presença dEle. Que nós possamos desenvolver um desejo, um prazer tão grande pela presença do Senhor. De forma que a gente não consiga ficar um dia sem estar na presença dEle. Isso vai fazer total diferença na nossa vida. Isso vai fazer total diferença quando a gente resolver se relacionar com Deus no nosso quarto e depois vir na igreja servir. Pode ter certeza. Não venha vazio. Não venha vazio. Por quê? Porque você, com certeza, vai querer reconhecimento para você. Sirva ao Senhor transbordando. Sirva ao Senhor transbordando. Que você se encha da presença do Senhor em casa. De forma que quando a gente chegar aqui, a gente venha queimar para o Senhor. Deus está neste lugar. Deus está aqui todos os cultos que nós estamos aqui nos reunindo, com o único propósito de adorar. Deus está aqui, e Ele está vendo se a gente está adorando Ele em espírito e em verdade ou não. Ele está vendo. Então que a gente possa entender que é muito importante servir na obra. Nunca deixe de servir. Mas o mais importante é o nosso relacionamento com Deus. E para finalizar, eu esqueci de colocar a referência do versículo. Eu acho que está em 2 Coríntios. Mas o versículo diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Nenhum trabalho é inútil para o Senhor. O que você faz pode parecer pouco aos seus olhos, mas para Deus é um tesouro muito grande.
Eu não sei qual área que você está, ou que você serve, ou até mesmo no seu serviço. Mas pode ter certeza, pode ser um cargo super inferior, mas pode ter certeza que se você entregar o seu melhor, entender que todo o trabalho é para glorificar o nome do Senhor, todo o trabalho, seja secular ou seja aqui na obra do Senhor. Quando você entender que é para glorificar, pode ter certeza que você vai ver vidas sendo curadas, sendo transformadas através daquilo que você faz. Quantas amizades, quanta comunhão já foi fortalecida por causa do cafezinho da irmã Mara. Quanta amizade, quanto a gente conversa com visitantes tomando um cafezinho. E isso fortalece, isso faz com que ele volte mais vezes. Cara, isso é maravilhoso, é um tesouro nas mãos da irmã Mara. É um tesouro que a gente tem que aproveitar, a gente tem que dar valor. Através do final, ali, na comunhão, tomando um café, a gente consegue ficar mais próximo um do outro. E isso é para glorificar o nome do Senhor. Isso é para glorificar o nome dEle. Então, tenha sempre em mente isso. Tenha sempre em mente em glorificar o Senhor com aquilo que você faz. Essa é a chave. Isso é importante. Você só verá frutos naquilo que você faz quando você entender que é para glorificar Deus. Quando você entender que a gente não merece reconhecimento humano. Quando você entender que toda a honra e toda a glória é para Ele. Sirva na casa do Senhor para a honra e glória dEle. Se coloque de pé. Você, não sei como eu disse, não sei como está a sua vida espiritual. Mas aqui é um momento para você talvez se reconciliar com Ele. É um momento para você pedir para Ele te dar ânimo. É um momento para você pedir para que Ele te dê fome pela palavra dEle. Mas não se limite só aqui. Quando você chegar à sua casa, você faz o mesmo. Ou faça melhor, porque Ele merece.